Olá a todas e todos, me chamo Cauê Lima Canabarro, sou educador ambiental e faço parte do projeto Pampa Singular, que tem como objetivo criar espaços de educação, de participação e de diálogo para que coletivamente possamos discutir os potenciais do ecoturismo e da conservação da biodiversidade como alternativas de negócios socioambientais no território do bioma Pampa. Então, como vimos nas nossas outras conversas, esse projeto se estrutura a partir de alguns pilares, de alguns eixos, entre eles a educação ambiental, que é o tema das nossas conversas aqui, mas também a conservação da biodiversidade e o turismo sustentável, ou o ecoturismo. Então, durante as nossas conversas, a gente apresentou sucintamente os conceitos desses três temas e como eles podem se interrelacionar, como eles podem conversar entre si no sentido de potencializar ações que possam trazer impactos positivos no território do bioma Pampa, tanto do ponto de vista da conservação, como do ponto de vista da melhoria de vida das populações e das comunidades que integram esse território. Então, nesse momento, a gente vai dar início à nossa última conversa sobre esses temas, que a gente chama da parte 4 da nossa jornada, cujo tema é pertencimento, sensibilização e percepção ambiental. O espaço da prática da educação ambiental no território. Então, como um primeiro tema, e esses temas, eles são, a ideia é que a gente traga elementos que possam subsidiar ações concretas que trabalhem a questão da educação ambiental, a questão do território, a questão do turismo como possibilidade e a questão da conservação da biodiversidade na prática, porque aonde é o espaço da educação ambiental, quando a gente coloca isso, é aonde as ações de educação ambiental se realizam efetivamente. E quais os lugares que têm potencial ou possíveis lugares para a realização de ações de educação ambiental. Então, o primeiro tema que nos chama a atenção aqui e que é fundamental para pensar a educação ambiental e também a relação da educação ambiental com o território é o tema do pertencimento. O pertencimento, então, esse tema que hoje, atualmente, ele perpassa várias discussões, não só no campo da educação ambiental, mas ele traz, então, efetiva e simbolicamente, a necessidade de problematizar a nossa relação com o meio onde vivemos. Como é que a gente se conhece e se reconhece a partir do nosso lugar de vivência. Então, aqui, nessa foto, por exemplo, vocês percebem o pessoal está manuseando alguns elementos. A atividade, então, foi uma atividade lúdica, propondo que cada integrante da comunidade que vive num território procurasse elementos no seu ambiente que que tivesse uma relação de significado com o território. Então, ali a gente vê vários elementos naturais, folhas, flores, raízes e etc. Por que isso é importante? Porque quando a gente provoca esse tipo de ação, provoca também uma reflexão. E essa reflexão, ela busca estabelecer uma outra relação e um outro olhar para os indivíduos em relação ao seu cotidiano. A gente vive hoje um mundo onde o tempo é medido pelos segundos, pelo minuto, é o tempo da produção, é o tempo da máquina, e muitas vezes a gente não tem tempo para olhar o nosso entorno e nos entender no nosso entorno. Tudo fica muito artificializado, inclusive a nossa relação com o nosso meio. Então, o pertencimento e as práticas cotidianas que provoquem esse tipo de reflexão buscam redimensionar a nossa inserção no território, seja no pátio da nossa casa, seja no pátio da escola. Quais são os elementos do território e dos ambientes que nos constituem. Então, isso é um pouco, falando de maneira geral, da ideia de se pensar como pertencendo, de fato, a algum lugar. Um outro elemento que
é fundamental para a gente, né, pensar a educação ambiental dentro daquilo que a gente vinha provocando enquanto diálogo nas nossas últimas conversas, é pensar quais as esferas, né, tanto do ponto de vista do saber como do ponto de vista do ambiente, que são passíveis de gerar reflexões sobre a educação ambiental. Por exemplo, aqui nessa foto a gente tem a imagem de um animal, né, que é o tamanduá-mirim, né, que ele é um animal característico do bioma Pampa. Né, na segunda foto a gente tem a imagem, né, de uma menina e de um menino, né, de duas crianças. E na terceira imagem a gente tem a foto de uma flor, né, em um determinado ambiente. Por que a gente traz essas três imagens para discutir a transversalidade da educação ambiental, né? Porque durante muito tempo, como a gente falou para vocês nas nossas conversas anteriores, pensar a educação ambiental foi pensar em um ambiente enquanto uma externalidade objetivamente estabelecida entre os seres humanos e a natureza. Hoje, quando se fala em educação ambiental, a gente fala que o ambiente ele atravessa todas as esferas, tanto da natureza natural como da natureza cultural. Então, quando se pensa a educação ambiental, né, isso foi estabelecido em 1997 pelos parâmetros curriculares nacionais, a gente pensa no ambiente nas suas múltiplas determinações. Então, por exemplo, quando tu vai estudar biologia, isso é o mais óbvio, tu vai estar estudando uma esfera do ambiente que é a esfera biológica, os animais, as plantas e as suas inter-relações com o ambiente. Quando tu vai estudar a geografia, por exemplo, tu vai estudar a questão do território. O que nós estamos falando aqui hoje, senão do território do bioma Pampa e da necessidade da sua conservação, inclusive da sua biodiversidade e da sua cultura, que também é diversa. Quando a gente vai falar, por exemplo, das culturas que compõem o território do bioma Pampa, a gente poderia nos remeter à questão da história, à questão da literatura, né, em níveis acadêmicos, a questão da antropologia, da arqueologia, que vão estudar essas culturas. Mas todas essas disciplinas, elas se conectam quando a gente pensa que elas fazem parte do estudo de uma parte, mas que é uma parte de um todo, que é um meio ambiente que é totalmente integrado. Então a gente precisa romper com essa lógica de que as disciplinas vinculadas ao meio ambiente são apenas aquelas que cuidam das esferas biológicas, né, da organização do saber, né? O meio ambiente e a sua integralidade é o que deve ser o objeto do conhecimento a partir, né, seja de qualquer disciplina e da própria educação ambiental. Então a educação ambiental, como ela visa superar, né, inclusive do ponto de vista do conhecimento, essa divisão, essa compartimentação do meio ambiente, ela se constitui como uma esfera transversal, que integra todas as áreas do conhecimento, seja o matemático, né, seja o físico, seja das ciências naturais, seja das ciências sociais, né? Dando um passo adiante dentro daquilo que eu falei para vocês, que o professor Henrique Leff chama de racionalidade ambiental, que é justamente pensar o meio ambiente como uma integralidade e uma inter-relação em todas as esferas da vida, né? Então, por isso a educação ambiental se propõe a ser transversal. Um outro elemento fundamental para a gente pensar práticas de educação ambiental, aqui já entrando numa questão concreta, é a percepção ambiental. A gente tem que ter claro, né, isso a ciência nos mostra, que a forma como a gente se relaciona com o ambiente, seja ele o ambiente humano, ou seja ele o ambiente natural, propriamente dito, sempre destacando que o humano faz parte do natural, embora durante muitos anos não aceitasse isso, né, do ponto de vista do conhecimento, mas a forma como a gente se relaciona com o nosso meio é através dos sentidos. Isso é natural, isso é orgânico. A gente se relaciona através do toque, através do olhar, através do cheiro, através do gosto, né? Então, os nossos sentidos
é que nos possibilitam, ou seja, que fazem a mediatização do nosso indivíduo com o conjunto da natureza que nos cerca. Então, o primeiro passo para a gente tomar uma consciência de uma possibilidade de outra relação que não esta, que a gente já falou, de degradação, de exploração, de objetificação da natureza, é estabelecer uma outra relação através dos sentidos, do toque, do cheiro. E como é que isso se dá, né? Isso não se dá, né, apenas em espaços restritos, né? Aqui, por exemplo, é uma saída de campo onde as pessoas estão em contato direto com outros elementos da natureza. Então, o despertar dessa percepção ambiental, para nós e para os estudantes e para os professores, isso é fundamental, é um primeiro passo do ponto de vista da educação ambiental para tomar consciência da necessidade de nós estabelecermos outras relações, não só com a natureza do nosso entorno, mas também outras relações sociais, né, que superem essa ordem estabelecida, onde vigora tanto a injustiça ambiental como a desigualdade social, né? Então, quais seriam, né, esses espaços, na verdade, da educação ambiental, né, e aonde é possível desenvolver processos educativos, né, que possam provocar essas inquietações, essas discussões nos diferentes sujeitos, né, que integram o nosso ambiente e o nosso território, né? O espaço da educação ambiental é o espaço da vida. É claro que a educação necessita de um processo de mediação para se constituir como educação. Mas aqui, por exemplo, a gente tem 3 exemplos, né, dentre uma infinitude de possibilidades. A gente tem aqui uma escola, né, voltada, né, para jovens e adultos. Aqui à esquerda tem um senhor integrante de uma comunidade quilombola que está em processo de formação educativa, ele está na escola. Então, ali é uma escola quilombola. À direita, ali tem uma palestra, ou seja, uma atividade não formal dentro de uma estrutura formal de ensino e de educação, né? E mais à direita, nós temos, então, uma estudante que foi conhecer uma atividade de produção agrícola, né? Uma horta, com práticas alternativas em relação às práticas tradicionais de produção alimentar. Então, só aí a gente tem três possibilidades de desenvolver ações de educação ambiental. Mas isso a gente pode desenvolver ações de educação na nossa casa, por exemplo, os estudantes que querem criar um grupo de estudos para verificar os problemas ambientais do seu bairro, porque os problemas ambientais não estão só, né, na natureza intocada, que hoje praticamente não existe, ou na mata, né, ou nos campos do bioma Pampa. Os problemas ambientais estão na esquina do nosso bairro. Então, desde o saneamento que não está corretamente sendo destinado, estão no problema da coleta de lixo, estão no problema da separação adequada do lixo na nossa casa. Estou dando um exemplo entre uma grande diversidade, né? E como a comunidade se organiza, por exemplo, para enfrentar esses problemas, né? Como que as escolas, né, dialogam sobre esses problemas no seu cotidiano do processo de ensino e aprendizagem, né? Então, isso são exemplos que a gente traz como possibilidade, não para dar uma receita pronta de como fazer educação ambiental, mas um ponto de partida de todo o processo educativo é uma inquietação, é um questionamento, né? Um perguntar sobre si, sobre os outros e sobre o mundo, né? E o mundo começa a partir do momento que a gente abre a porta da nossa casa, né? Então aqui, né, mas não contradizendo, mas complementando o que eu falei para vocês anteriormente, a gente traz algumas possibilidades, né, a partir da nossa experiência. Nós atuamos aí com educação ambiental há pelo menos 10, 12 anos, né, para não dizer mais. Então a gente tem algumas experiências na bagagem que podem servir como referência, né? Então, algumas possibilidades de ações práticas de educação ambiental no território do bioma Pampa, né? Aqui, por exemplo, vocês estão vendo, né, um colega nosso que ele está desenvolvendo uma narrativa, porque o turismo
se constitui muito a partir da narrativa. Vocês viram ali na questão das comunidades, dos saberes, das práticas, de que história se conta a partir de um espaço, de um lugar, de um território, né? A educação também depende muito de narrativas, né? Então aqui vocês estão vendo alguns elementos, por exemplo, uma câmera fotográfica, que hoje é uma ferramenta acessível para a grande maioria das pessoas, seja através do celular ou seja através de uma câmera específica, né? Essa aqui é uma câmera mais elaborada, mas a partir de uma câmera fotográfica, a partir de um elemento natural, que vocês estão vendo um cactus ali, a partir de um grupo de pessoas está se discutindo, se cria uma grande possibilidade de discussões. Por exemplo, né, a questão de como percebemos o cactus, né, no bioma Pampa, por exemplo, ou como percebemos a importância da flora, ou como percebemos a importância da fauna. Então isso a partir de um elemento, né, que é um elemento humanizado, que é uma câmera fotográfica, né, qual é o nosso olhar sobre a natureza, por exemplo, né, a fotografia, por exemplo, é uma possibilidade muito grande de desenvolver a sensibilidade e o pertencimento, porque ela nos exige uma concentração do olhar sobre um determinado ambiente. Então, como as possibilidades são diversas a partir de uma cena específica, né? Então, por exemplo, né, na escola ou no bairro, né, como eu já falei, criar um mutirão para evidenciar os problemas ambientais, né, e o quanto esses problemas ambientais estão relacionados às práticas individuais ou coletivas dos moradores, ou elas estão relacionadas a uma ação, ou dependem de uma ação específica do poder público, né, resgatando aquilo que eu falei no início em termos de o quanto a cidadania é fundamental para pensar o meio ambiente, né? Porque, voltando mais uma vez nas questões anteriores que a gente discutiu, né, se não houver ferramentas públicas adequadas para garantir minimamente a integridade dos nossos territórios, né, a possibilidade de um avanço muito grande na degradação ela é evidente. Por exemplo, se não houver uma estrutura de coleta do lixo nos bairros de maneira adequada, de nada serve a escola ou os domicílios separarem adequadamente o seu lixo. Então as questões estão conectadas, né? Elas podem ser percebidas a partir de ações tanto individuais como coletivas. Então são algumas possibilidades, né, que a gente trouxe aqui para vocês, para problematizar um pouco, né, dessa relação aí da questão da educação ambiental, da conservação da biodiversidade e do turismo, né, até porque, né, já para encaminhar o nosso encerramento, se for pensar em termos de criar as condições, né, para a prática de um turismo de base comunitária, de um turismo sustentável, e nós falamos já que o protagonismo da comunidade é fundamental, nós falamos que sem o engajamento da comunidade não é viável um projeto de turismo a nível local e regional que seja sustentável, que seja comunitário. Então, se o lugar da prática desse turismo não for um lugar que esteja minimamente equilibrado em suas questões ambientais, esse projeto fica inviabilizado, né? Mas, enfim, né, gostaria então, né, no sentido de já ir me despedindo, dizer para vocês que quem tiver alguma questão a mais ou quiser questionar alguma das afirmações que foram colocadas aqui, ou quiser contribuir, ou quiser solicitar alguma informação ou referências bibliográficas, quem quiser aprofundar um pouco o estudo nessa área, a gente está disponibilizando um e-mail que é pampasingular@gmail.com.br, desculpa, pampasingular@gmail.com, e dizer para vocês que esse foi o nosso último encontro, então, no que diz respeito aos diálogos sobre a educação ambiental, a conservação da biodiversidade e o turismo sustentável na sua interface, mas o projeto Pampa Singular vai ter uma continuidade na sequência, né, no próximo período, aí com ações mais presenciais aí no âmbito do território, como produção audiovisual, com a geração de um material que vocês possam também, né, perceber, né, esses eixos aí que a gente apresentou em relação ao projeto na prática, né, e a partir da possibilidade de um contato mais direto.
Então, da minha parte, queria agradecer muito a paciência e a atenção de todas e todos e até uma próxima. Quantas léguas caminhei pra ver mais uma vez meu pampa. Quantas léguas caminhei pra ver mais uma vez meu pampa. Hey, hey, do outro lado da fronteira, saudosa de minha querência, aonde a colheita é farta, aonde a cruzeira faz ninho e a mãe velha me espera ao lado do fogão a lenha.